Olá, tudo bem? Pessoal, vamos lá para mais uma aula. A aula de hoje é a interpretação de exames laboratoriais. Então, na aula de hoje, vamos abordar vários temas, como o exame hemograma, que é um dos exames mais solicitados nos dias de hoje, né? Além disso, temos vários outros exames, como tempo de protombina, TTPA, glicemia, lipidograma, função renal, função hepática, ácido úrico, alguns íons, como sódio, potássio, enzimas, como a CPK, e alguns hormônios, como TSH, T4 livre e o PSA. Vamos começar, né, falando um pouco sobre o propósito de aplicar os testes os testes laboratoriais. São testes muito importantes para auxiliar no diagnóstico de doenças, são o que a gente chama de exames complementares. Então, eles são importantes porque eles podem detectar a presença de alguma enfermidade, definir a gravidade dessa enfermidade, predizer o curso clínico da doença e o prognóstico do paciente, se ele está evoluindo bem com o tratamento, ou se o tratamento não está tendo uma boa resposta, né? Os testes laboratoriais, eles também são utilizados para diagnosticar saúde, ou seja, eliminar qualquer tipo de enfermidade, além de avaliar a questão da resposta terapêutica, acompanhar se aquela dose do medicamento está dando certo, se aquele medicamento está tendo uma resposta boa, ou se precisa mudar o medicamento, né? Enfim, os testes laboratoriais, eles auxiliam muito no diagnóstico, são extremamente utilizados aí na área médica. Então, nós temos várias causas pré-analíticas que são diretamente relacionadas com as variações que podem ocorrer nesse resultado dos exames laboratoriais. Então, ali tem informações importantes que a gente precisa seguir, que estão relacionadas com o preparo do paciente. Então, tem alguns exames que precisa de jejum, alguns exames o paciente tem que ficar 24, 48 horas sem praticar uma atividade física. É importante saber o tipo de medicamento que a pessoa está tomando, né? E tem algumas características da amostra que interfere no resultado laboratorial, como uma hemólise, lipemia, aplicação do torniquete por um tempo acima do permitido. Então, são pontos que a gente pode abordar aí em uma outra aula que está relacionada com as variações, né, pré-analíticas dos exames laboratoriais. Mas vamos lá para o nosso foco de hoje, que são os exames. Vamos lá primeiro falar sobre o hemograma, vamos entender um pouco sobre o que é esse exame. O hemograma, ele vai fazer uma avaliação dos elementos do sangue, uma avaliação tanto qualitativa quanto quantitativa. Então, ali, a gente divide o hemograma em 3 partes. Tem a parte da série vermelha, onde estão as hemácias, que a gente também chama de eritrograma, né? Aqui vocês podem observar. Tem a série branca, que na série branca estão os glóbulos brancos, é o que a gente chama de leucograma, onde estão os nossos leucócitos, as nossas células de defesa. E a parte plaquetária, onde estão as plaquetas. Então, aqui nós temos um esboço, né, do que a gente encontra ali no hemograma completo. Então, vocês observam que a gente tem o eritrograma, que a gente tem o leucograma e a gente tem o plaquetograma, cada um responsável por uma célula diferente, né? Ali no eritrograma, ele vai estudar as alterações dos eritrócitos, na hemoglobina, no hematócrito, nos índices globulares, nos índices relacionados ali com esses glóbulos vermelhos e na morfologia da hemácia, na morfologia eritrocitária. O leucograma já está mais relacionado com a avaliação da quantidade e qualidade dos leucócitos, que são as nossas células de defesa. E as plaquetas são os trombócitos, que são muito importantes no processo de coagulação sanguínea. Então, aqui nessa parte, ela vai mostrar, né, a quantidade de plaquetas por volume de sangue ali naquele paciente. E vamos começar pelo eritrograma. Lembrando, o que é o eritrograma? O eritrograma, ele vai estudar as células vermelhas, a parte vermelha do sangue, né? Onde estão ali as famosas hemácias. Então, ali, a gente tem os eritrócitos, que são essas hemácias, e essa contagem de hemácia, ela varia de acordo com o sexo e a idade.
Então, a gente tem valores diferentes de referência de acordo com o sexo, se é homem, se é sexo feminino ou masculino, e também uma diferença de acordo com a idade. E essas hemácias, gente, é importante lembrar que elas duram, em média, 120 dias. Então, dentro de uns 120 dias, hemácias velhas são eliminadas e novas hemácias são formadas ali pela nossa medula óssea. E o importante é que tem sempre um equilíbrio ali entre a formação e a destruição desses eritrócitos. Então, esse equilíbrio é o que mantém a gente na homeostasia, né? Com as nossas funções vitais, igual a hemácia, ela tem uma importância grande no transporte de oxigênio para as células e tecidos. Então, dentro da hemácia, tem uma substância que a gente chama de hemoglobina, e a hemoglobina que vai ali, ó, ser responsável pelo transporte de oxigênio. Então, a hemoglobina, a gente também faz essa dosagem ali no eritrograma. A hemoglobina é o que dá cor ao nosso sangue. Então, quando a pessoa está com a hemoglobina muito baixa, a pessoa ela fica meio amarela, meio pálida, meio descorada. É o que a gente chama que a pessoa está com anemia. Por quê? Porque a hemoglobina está diminuída. Então, a avaliação que a gente tem de hemoglobina está diretamente relacionada com a quantidade a anemia, né, está relacionada com a quantidade de hemoglobina. Então, um paciente com uma diminuição de hemoglobina é um paciente que vai ter uma dificuldade nessas trocas gasosas e é um paciente que vai ficar ali com sintomas de uma anemia, cansado, fadigado, sem energia e sem cor, né, descorado, também amarelo, meio pálido. E a hemoglobina, ela é formada por uma fração M e uma fração proteica que é a globina. O M, gente, é onde encontra a molécula de ferro. O átomo de ferro fica ali dentro do M. Então, o ferro ele é muito importante também na formação da hemoglobina. Então, aqui a gente tem uma imagem da estrutura da hemoglobina, em que você mostra ali, ó, ali no meio, não sei se vocês conseguem ver ali, ó, onde está o ferro, né? Então, o ferro, ela fica ali, faz parte da estrutura da hemoglobina, desse grupo M. Além da contagem dos eritrócitos e da hemoglobina, a gente também vê sobre o hematócrito. O que é o hematócrito? O hematócrito é o volume formado pelos eritrócitos em uma coluna de sangue centrifugado. O hematócrito, ele é mostrado em porcentagem, né? Então, quando a gente colhe o sangue, a gente centrifuga e a porcentagem de células vermelhas ali é o valor que a gente mostra ali no hematócrito. Então, o hematócrito, ele depende muito do número de eritrócitos presentes no sangue. Não só da quantidade, mas também depende do tamanho desses eritrócitos e da forma deles. Então, por exemplo, se a gente tem muitos eritrócitos, essa coluna vai estar maior, a gente vai ter um hematócrito com uma porcentagem maior. Se a gente tem hemácias com volume muito grande, essas hemácias elas vão ocupar um volume maior, então também vai ter ali uma porcentagem maior, tá? E ele é muito importante na prática hematológica, né? Para a gente calcular os famosos índices hematimétricos, que a gente vai falar daqui a pouco. Os índices hematimétricos, gente, é uma proporção que faz ali entre as células vermelhas e a quantidade de hemoglobina que tem ali nelas e o volume que essas células ocupam. Então, aqui estão os famosos índices hematimétricos do hemograma. Então, nós temos o VCM, o HCM, o CHCM e o RDW, né? Vamos lá. O que seria? Vamos lá falar sobre cada índice desse. O VCM é o volume corpuscular médio, que está relacionado com o volume. O HCM está relacionado com a hemoglobina. Aqui, gente, a gente mostra como que faz o esfregaço sanguíneo. Então, no momento que a gente tiver uma aula prática, a gente consegue fazer isso aí com muita facilidade, né? Mas nada mais é do que a gente pega uma lâmina, coloca uma gotinha de sangue na extremidade da lâmina,
pega uma outra lâmina que a gente chama de lâmina distensora, inclina ela nessa lâmina que está aqui na superfície. A gente dá uma rezinha, quando a gente dá essa ré, né, a gota de sangue ela espalha por toda a lâmina que está aqui em cima, por toda a superfície dessa lâmina. Quando espalhou, igual vocês enxergam ali na letra B, né, a gente faz uma distensão. O que é essa distensão? A gente vai para frente com a nossa lâmina. Quando a gente vai para frente, a gente faz a distensão sanguínea, que é o que a gente chama de esfregaço. E aí a gente faz uma coloração e a gente consegue corar essas lâminas e ver como a questão do núcleo, qual que é a proporção de substâncias que tem, para a gente diferenciar as células do sangue. Voltando aos índices hematimétricos, o que é o VCM que eu comecei a falar para vocês? O volume corpuscular médio. O próprio nome já diz, V, volume, tamanho. Então, se as nossas hemácias estão muito grandes, a gente fala que as hemácias são macrocíticas. Se as hemácias são muito pequenininhas, a gente fala que as hemácias são microcíticas, tá? Em que situações que a gente observa pacientes com hemácias macrocíticas? Quando o paciente tem deficiência, por exemplo, de folato, de vitamina B12. Por quê? Porque devido a essa deficiência nutricional, dessa vitamina, né, que está ali em falta, a hemácia não consegue se multiplicar, não consegue se diferenciar, se dividir, e aí ela aumenta de tamanho, e aí o paciente vai apresentar essas hemácias macrocíticas. A anemia microcítica está relacionada, né, com as hemácias pequenininhas, está relacionada com a diminuição de ferro. Então, quando o paciente tem uma deficiência de ferro, o ferro é importante para formar a hemoglobina, lembra disso? E a hemoglobina está dentro da hemácia. Então, se a gente tem uma dificuldade, tem uma deficiência de ferro, as nossas hemácias vão ficar pequenininhas. E essas hemácias pequenininhas são as hemácias microcíticas, muito características de anemia ferropriva. Então, naquela distensão sanguínea, naquela lâmina que eu mostrei para vocês, a gente consegue ver com muita facilidade o tamanho dessas hemácias, o tamanho dessas células. E a gente também pode apresentar, um paciente também pode apresentar hemácias com tamanhos diferentes. E aí, como que a gente chama isso? Tem hemácias grandes, hemácias pequenas, né? Essa variação no tamanho de hemácias a gente chama de anisocitose. E essas informações, gente, elas são colocadas no laudo dos pacientes, lá naquele campo de observação, porque é importante o médico saber da forma dessas hemácias, porque pode ali ser importante no diferencial do diagnóstico de alguma doença, tá bom? Então, aqui a gente tem até uma imagem, né, de uma lâmina. Essas bolinhas que vocês estão vendo são as hemácias, tá? E, além disso, outro índice que a gente vê é o HCM. O que é o HCM? É a hemoglobina corpuscular média. Então, a gente consegue ver a quantidade de hemoglobina ali dentro da hemácia. E eu comentei com vocês que a hemoglobina é o que dá cor às hemácias. Então, quando as hemácias estão com pouca cor, ou seja, com uma diminuição de hemoglobina, essas hemácias estão hipocrômicas, com pouca cor, muito característico de pacientes com anemia ferropriva. Já pacientes com hemácias muito coradas, a gente fala que as hemácias são hipercrômicas. Então, aqui no primeiro slide, a gente tem, na primeira imagem, aqui embaixo, a gente vê as hemácias hipercrômicas, estão bem coloridinhas, né? E aqui em cima, as hemácias hipocrômicas. Vocês veem que estão ali, ó, o meio da hemácia está bem clarinho, que está só a borda. Ou seja, elas estão com pouca cor, elas estão hipocrômicas. Aqui em cima, hipocrômicas, né? Acho que eu confundi vocês, aqui em cima, pouca cor, hipocrômicas, e aqui ao lado, hipercrômicas. E a gente também faz o CHCM, que é a concentração da hemoglobina corpuscular média, que nada mais é do que uma relação entre a quantidade de hemoglobina e o volume do eritrócito. Então, é a hemoglobina dividido pelo hematócrito, tá? É um outro índice hematimétrico que a gente calcula aí depois que a gente tem a hemoglobina e o hematócrito.
O reticulócito, gente, são hemácias, essa imagem aqui é uma imagem de uma lâmina que a gente observa os reticulócitos. O reticulócito são células precursoras de hemácia. São células ainda muito jovens, são células que acabou de sair da medula óssea e foi para o sangue periférico, foi para a circulação sanguínea. E ainda contém RNA ribossômico. Então, essas hemácias com esses pontinhos que vocês estão vendo aí dentro dessas hemácias, né? É esse RNA ribossômico, que a gente não observa RNA ribossômico em uma hemácia. E aqui a gente observa porque, na verdade, ele é um reticulócito. Ele é uma hemácia ainda imatura. Então, ela era para estar na medula óssea e acabou de chegar ali na corrente sanguínea. O número normal, gente, de reticulócito é baixo, bem baixinho, geralmente entre 0,5% a 2%, ali dependendo da idade do paciente. Quando aumenta muito a quantidade de reticulócito no sangue circulante, significa que a medula óssea está em alta atividade, ou seja, está tendo uma eritropoese aumentada, tá? Então, se a medula óssea está tentando repor, está tendo essa eritropoese aumentada, pode ser um indicativo, por exemplo, de uma anemia, de uma grande destruição de hemácias, e a medula óssea está tentando repor, né? Então pode ser que o paciente precise ali passar por algum tipo de tratamento. Então, quando a gente tem grande quantidade de reticulócito na circulação sanguínea, precisa solicitar novos exames para definir um diagnóstico, tá? Porque o normal é não passar de 2%. Então, aqui a gente tem uma classificação de anemias, então nós temos vários tipos de anemias, elas são classificadas de acordo com a etiologia, com a uma anemia que pode ser de causa fisiológica, né? Ou uma anemia levada, classificada de acordo com a morfologia das hemácias, que é quando a gente classifica de acordo com a morfologia dessas hemácias, tá? Mas aí, em outro momento, a gente pode ter uma aula aí, né, falando sobre essas anemias de forma mais específica. Aqui, gente, eu vou falar sobre as formas de hemácias que podem aparecer, tá? Poiquilocitose é quando nós temos eritrócitos com uma forma anormal e pode estar relacionado com inúmeros tipos de diagnóstico. Então, a gente pode observar esferocitócitos, ou seja, são eritrócitos esféricos, ou seja, o diâmetro dessas hemácias, desses eritrócitos, está reduzido. Não tem ali o halo central. Não sei se vocês viram nas outras imagens que os eritrócitos, eles têm um halo central, porque é um halo, fica meio esbranquiçadinho ali no meio, né? Quando a gente observa que as hemácias têm esses esferócitos, a gente chama de esferócitos, é quando não tem esse halo central. Então, tá aqui imagem para vocês verem essas hemácias esféricas, né, que a gente chama de esferócitos. Pode estar relacionado com uma anemia hemolítica do recém-nascido ou com anemia autoimune. Outra forma de hemácia que a gente pode encontrar são os eripitócitos ou ovalócitos. Então, vocês observam que essas hemácias têm a forma oval. Estão vendo aí? Forma elíptica ou oval? A gente observa, né? Sugere um defeito hereditário no citoesqueleto celular. Isso aí, gente, quando tá, a gente observa isso em mais de 25% dos eritrócitos, tá? Um ou outro não tem problema. Agora, quanto mais de 25% dos eritrócitos estão nessa forma aí, ovalócitos, né? Não é algo comum, precisa ser investigado. Pode estar associado, por exemplo, com uma talassemia ou com deficiência de ferro. Outra forma que nós temos são os esquizócitos, que são fragmentos celulares. Você vê que as hemácias, elas estão todas parecendo fragmentos, está com restos celulares, não tem a borda bem definida, não estão bem formadas, né? Isso aí é característico de uma anemia hemolítica de causa mecânica. Por exemplo, teve algum acidente, teve algum choque, bateu, né? E teve a destruição aí dessas hemácias. Vou colocar aqui meu computador para carregar, que eu estava esquecendo, ele está acabando aqui a bateria. Me desculpa. Tá? Outra morfologia desses eritrócitos são os equinócitos. Quem são os equinócitos? Os equinócitos, você vê que eles parecem uma tampinha de garrafa. A membrana da hemácia tem projeções espículas, né?
projeções que são distribuídas uniformemente, fica parecendo uma tampinha de garrafa. Em que situações que a gente observa isso? Em pacientes com insuficiência renal ou com queimaduras graves. Outro que nós podemos observar são os acantócitos. Os acantócitos, gente, eles são parecidos com equinócitos, só que as projeções são irregulares. Olha aí essa imagem para vocês verem. Estão vendo? Então, pode estar associado com doença hepática, algum tipo de alcoolismo, algum estado de má absorção nutricional, por exemplo, uma deficiência de vitamina E, tá? Outra forma de hemácia que nós temos são os estamatócitos. Vocês observam que ele, dentro da hemácia, fica parecendo que tem uma boquinha, estão vendo? O halo central tem a forma de boca. Esses estamatócitos estão muito associados com alcoolismo ou doença hereditária rara. Outra forma que nós temos são as células em alvo. Tá vendo que a hemácia tem uma bolinha no meio, parecendo que é um alvo? Né? Por isso que a gente chama de células-alvo, ou codócitos. Esses eritrócitos, dessa forma, né, estão associados com pacientes com talassemia, com doença hepática obstrutiva, com pós-esplenectomia, anemia falciforme, anemia ferropriva, várias patologias. Outra forma de hemácia que a gente pode encontrar em algumas patologias são os dacriócitos. Quem são os dacriócitos? Dacriócito, o eritrócito, está em forma de gota. Tá vendo aí, ó, esses eritrócitos em forma de gota aqui? Então, né, está muito relacionado com talassemia e anemia megaloblástica. Também temos os depranócitos, também conhecidos como células em foice. Que tem a imagem, as células têm a forma de foice, a gente também chama de depranócitos. Está muito relacionado com anemia falciforme. Outros detalhes de hemácia que a gente observa são as inclusões eritrocitárias. Por exemplo, aqui no caso a gente observa essas hemácias aí, ó, com alguns pontinhos roxos, estão vendo? Que são agregados de ribossomos. Então, esses pontinhos a gente chama de pontilhado basófilo, são tipos de inclusões eritrocitárias, que podem estar presentes em pacientes com anemia megaloblástica, talassemia, intoxicação por metais pesados. Outra inclusão eritrocitária que nós temos são os corpúsculos de Hall e Joly. Vocês observam esses pontinhos bem roxinhos ali, né? É o único pontinho que tem. Quando tem só um pontinho, a gente chama de corpúsculo de Hall e Joly. É uma partícula de cromatina nuclear que a gente observa em pacientes com anemias severas e alcoolismo. Nessa imagem, a gente tem corpúsculos de Heinz, que essas já são corpúsculos mais grosseiros, né, mais fortes, é uma precipitação de hemoglobina desnaturada, que vai se corar ali de azul na periferia das hemácias, que a gente observa em pacientes com talassemia. Também nós temos os siderócitos, que são eritrócitos que no interior têm agregados de ferritina. Ferritina é uma reserva de ferro que a gente tem. Ele tem, são esses pontinhos que você observa aí nessa imagem, que tem uma corzinha meio púrpura, né? Uma corzinha meio roxinha, que são observados em pacientes com talassemia, tá? Então, esse que nós falamos está tudo relacionado com o eritrograma, com o estudo ali das células vermelhas. Agora vamos falar do leucograma, que são o estudo dos glóbulos brancos. O leucograma, gente, quando a gente tem um grande número de leucócitos, a gente chama de leucocitose. Quando tem uma diminuição de leucócitos totais, a gente chama de leucopenia, diminuição, leucopenia. E nesse leucograma, a gente faz a diferenciação dos leucócitos, faz a diferenciação dos glóbulos brancos. Então, a gente vai ver a quantidade de neutrófilos, de eosinófilos, de basófilos, de bastonetes, de linfócitos, de monócitos, enfim, né? Cada célula desse é indicativo de alguma alteração sistêmica e algum processo infeccioso, que a gente vai abordar alguns pontos ainda nessa aula, tá? Mas a gente sempre observa esses termos, igual, por exemplo, neutrofilia, tem aumento de neutrófilo, neutropenia, diminuição de neutrófilo, eosinofilia, aumento de eosinófilo, linfocitose, aumento de linfócito, desvio à esquerda, é quando a gente tem
um aumento de células jovens, de forma escalonada. Então, tem um desvio à esquerda, que a gente vai mostrar ainda também na aula de hoje, tá? Mas esse desvio à esquerda é sinal de aumento de células jovens, de células imaturas. Por exemplo, os bastonetes.